Muito bom dia, meus amigos. Satisfação e uma alegria muito grande em estar aqui novamente para darmos continuidade ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, rogando sempre a Deus encontrá-los com muita saúde, com muita paz, todo mundo, né? Pedindo para toda a humanidade, encarnada e desencarnada, que haja paz, haja harmonia e um pouco mais de amor e de compreensão mútua entre nós, né? Para que possamos viver um mundo melhor, mais adequado, sentirmos um pouco mais de bem-estar em estarmos aqui nesse plano de provas e expiações, onde as dificuldades, né, são necessárias para o nosso aproveitamento e para o nosso apuramento, né, para a nossa evolução espiritual. Necessitamos ainda da contradição, dos obstáculos, das provas, para confirmar, corroborar realmente o quão estamos dispostos a nos transformar, a mudar e a seguir um caminho mais adequado. Hoje nós vamos fazer a reflexão da lição número 70, e está em Marcos, capítulo 6, versículo 56. Jesus, após aquela passagem que ele flutua pelas águas, ele vai então entrar na região de Genezaré, e ali muitas pessoas vão ser levadas a ele, e como está relatado no Evangelho, nesse versículo, lá diz assim: e onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhes rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido. Todos os que nele tocavam saravam. Nós temos outras curas, né? Temos aquela da hemorroísa, que ela toca na orla do seu manto, né? Ali simbolizava, há um simbolismo naquilo, está no livro de Números, que a orla, havia uma costura, né? Na orla, na ponta do manto dos profetas, e ali tinha a sua energia, aquilo que o caracterizava, né? Que era o mais forte, o mais íntimo, que o seu poder. Então ali, como ele falou naquela passagem da cura da viúva, né? Da hemorroísa, saiu uma energia de mim, uma força. Então a extremidade do manto tinha esse simbolismo. E esse contexto do Evangelho é chamado de curas em Genezaré. E Emmanuel vai dar o título de poderes ocultos. A abordagem que Emmanuel vai fazer é que ele chama, né, que nas fileiras os candidatos espiritualistas, né, aqueles que têm o dom da mediunidade, as faculdades mediúnicas mais diversas, as mais diversificadas que tem, é aqui em particular a de cura, né? Às vezes a ansiedade, o desejo de um pseudo-poder, ou de estar em evidência, de buscar determinados protagonismos, fama, né? E uma série de situações que não correspondem com essa faculdade. Porque Kardec já nos deixa bem claro, né? Que essas ações, essas atitudes que são estruturadas de maneira até bem forte, né? É o orgulho e o egoísmo que leva o homem a esses caminhos, né? A se distanciar vamos dizer assim, dos princípios que regem e norteiam as faculdades mediúnicas, né? Ou seja, são as principais fontes das imperfeições humanas em tudo aquilo que o ser humano se propõe a fazer, não é? Essa faculdade, Kardec deixa muito bem claro, e é muito interessante a frase que ele cita, né? É privilégio exclusivo da modéstia, da humildade, do devotamento e do desinteresse. A busca de reputação, né? Que alguns, não são todos, né? Mas infelizmente ainda é um percentual bem grande que ainda busca, né, reputação ou proveito próprio,
aí todos os amigos também, cada um avalia, vai totalmente em sentido contrário do objetivo dessa faculdade, dessa dádiva, desse dom, desse talento que Deus nos dá para que possamos aplicar ao nosso semelhante em suas necessidades, ajudá-los a enfrentar suas dificuldades. Então Emmanuel começa a sua narrativa dizendo assim: não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos, afoitos a procurarem de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos, que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. Geralmente, no princípio, eles atingem esse objetivo, porque a grande maioria ainda muito incrédula, muito ignorante no sentido de desconhecer os objetivos e os princípios que regem essas faculdades, né? Esse dom, essa graça que Deus confere a determinados médiuns, né? Aqueles que fazem, são os interlocutores que fazem esse intercâmbio de energia de cura, né? que usam, e que isso é reflexo do uso do fluido cósmico, não é? Então essas energias são transmitidas àquele necessitado e, em alguns casos, né, acontece a cura total, uma cura parcial. Tudo é distinto e conforme a situação do momento, não é? Mas algo que esses espíritos afoitos, né, que são os encarnados, que querem muito ter esse dom para estarem em evidência na sociedade, né, serem admirados nas praças, como eram os fariseus, os doutores da lei, que adoravam isso, né, sentar nos primeiros lugares, serem admirados, cultuados, não é? Idolatrados. Kardec e Emmanuel deixam bem claro que os espíritos, aqueles que nos usam, o médium encarnado, para fazer essa cura, porque a energia vem através dele, nessa conexão conosco, somada essas energias positivas, então se estabelece o fenômeno da cura, não é? Os espíritos não são agentes submissos à nossa vontade, não é? Eles não estão sujeitos a todo momento àquilo que nós queremos deles, mas que nós queremos nos evidenciar como os autores diretos, não é? Daquela ação. Não é? Então eles não estão à disposição das nossas vaidades, né? Então, porque nós estamos buscando o quê? Quando os homens utilizam desse mecanismo para serem protagonistas e obterem reputação entre os homens encarnados, ele está buscando a aprovação dos homens e não a aprovação de Deus. Mas as nossas atitudes, os nossos atos, eles têm que ser aprovados por Deus, serem aprovados pelo Cristo, porque na medida que são aprovados por Deus e por Cristo, nós recebemos mais talentos, na medida que nós os aplicamos dentro das normas éticas e morais, dos princípios que norteiam esses fenômenos, não é? Então, quando esses indivíduos que buscam esse caminho, né, da fama, serem idolatrados, reconhecidos na sociedade, né, eles geralmente usam ou são dissimuladores, e como diz Kardec, o simulacro, né, da modéstia, né? É preciso, quando na Revista Espírita de 1865, Kardec nos ensina lá que para estabelecer, para que possa ser realizado essas curas, é preciso uma vontade enérgica, um despreendimento de energia, de sintonia, de vibração no mesmo teor entre o encarnado e o desencarnado. Mas esse propósito tem que ser interior, somado a essa energia, mas com um propósito digno de realizar os projetos de Deus e do Cristo aqui na Terra, não é? Então, é uma missão, né, que, na medida que esse espírito vai se aperfeiçoando nela, né, é uma missão que se aperfeiçoa pelo estudo e pelo trabalho. Não é meramente ter o dom. Geralmente os que não estudam, os que não se dedicam e os que não trabalham com afinco
na aplicação de uma metodologia correta, sincera, com o espírito de servir e não de ser servido, é que esse espírito, né, ambos, o desencarnado e o encarnado, dão continuidade no seu processo de aperfeiçoamento, de depuração, de resgate de seus débitos, não é? Então, como fala, né, comumente em tais circunstâncias, porque sem a simplicidade de coração, como nos diz Chico Xavier, do interior, e todos sabem a simplicidade, a humildade, quais eram as características, né, que eram bem patentes, né, em Chico Xavier. Sem essa simplicidade de coração, sem a humildade de espírito, né, como nós temos lá na primeira bem-aventurança, né, o que acontece? É a chamada presunção de função, ou a presunção de superioridade. O presunçoso, por realizar alguns feitos, o que caracteriza nele? Ele se torna presunçoso. O presunçoso é sinônimo de orgulhoso. E muito perto já está a sua queda. Porque se o espírito for realmente um espírito superior, que tem esse dom de, através dele, realizar essas curas, ele se afasta, não é? Então, essa característica de querer se tornar e enfatizar ser superior aos demais, leva ao que nós chamamos a pretensão de infalibilidade. Quem não quer obter esses títulos, né, como nós temos aí em outras circunstâncias, não vamos abordar aqui, mas qual o percentual de seres humanos não querem ser infalíveis, né, para demonstrar isso aos demais, não é? Então, essas faculdades não estão sujeitas a isso, né? Os espíritos não estão predispostos a nos atender ao nosso bel prazer, não é? Então, prossegue Emmanuel. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constitui belos propósitos. Ou seja, se tivermos imbuídos desse propósito, é isso que Deus, o Cristo e a espiritualidade espera de nós. No entanto, aí vem o problema. É recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, não é? Reputação, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível, porque as consequências elas virão, com certeza, e às vezes são consequências um pouco pesadas, um pouco duras, sofríveis, né? Vamos ter que passar por determinadas provações ou até expiações, né, para repararmos os danos que nós possamos causar ao nosso semelhante. Então, Kardec, também na Revista Espírita, ele nos ensina que nós devemos nos imunizar. É interessante esse termo, né? Imunizar contra a ilusão e o excesso de personalismo. Ou seja, quando nós trazemos a realização desses fenômenos, né, dessa ação de cura, personalizar em nós, né? Por isso que falamos a infalibilidade. Só em mim está, só eu tenho o poder de cura. E a mediunidade, ou as faculdades mediúnicas mais diversas, elas estão em todos. O que difere é a modalidade e o teor, né, que cada um tem das suas potencialidades de realizar esses feitos, né? Então, o que nós fazemos isso? Se nos imunizarmos, nós estamos evitando o perigo da lisonja. O que a lisonja vai fazer? Ser lisonjeado, nós adoramos sermos elogiados, aumentar o ego. E o ego, à medida que ele vai se inflando, não é? Ele vai se autodenominando poderoso, infalível, não é? De realizações extraordinárias, ele mesmo vai entrando nesse caminho da ilusão e da aprovação alheia, a necessidade de sermos aprovados naquilo que nós fazemos, não é? Então, reconhece-se, né, o médium, vamos dizer, o curador, pelos resultados que ele obtém, não é? Se são realmente positivos, né? E não por sua mera pretensão de ser apenas médium.
de ser enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto individualidade, enquanto ser único na realização de seus feitos, o objetivo dele é mais ser classificado como médium, mas não como pessoa, como um caráter distinto, particular, com as suas características, que estas sim vão dar a ênfase que ele necessita. Mas ele quer ser conhecido apenas pelo título de médium. Mas e a correspondência via conduta, via ações? Aí que está o problema, não é? Se ele, a notoriedade que ele vai ter, as características que vão dar essa notoriedade, é a humildade, é a ética, é os princípios morais. Isso sim, ele vai se tornar aí, ele não precisa se mostrar, ele será visto pelas suas características de correção, de idoneidade naquilo que ele está fazendo, não é? Então, se ele se reconhecer, né, dessa pretensiosidade dele, porque ela é uma faculdade que requer, no sentido de uma fé, de muita confiança, confiar muito em Deus, para que você tenha a resposta de Deus, do Cristo e do Espírito que venha realizar essa cura com você. Porque é através dele, dessa energia, muitas vezes também a própria energia do médium, né? Um fenômeno anímico, ele também tem energias curadoras, mas ele precisa estar sintonizado, não é? Com Deus, com Cristo, pela via do pensamento, para que essa energia possa realmente transmitir, não é? Trazer um conforto no corpo ou no espírito daquele necessitado, né? E necessita muito. E qual a conexão para nós fazermos isso? A prece, a preparação, a oração, tentarmos sintonizar com Deus, com Cristo, com a espiritualidade superior, para estarmos alicerçados, para realizarmos, então, esse processo, né? Então, essas cogitações, né, não devemos tomar, e aí que a maioria faz isso, principalmente nas características de intelectualidade, né? Não tomar vossa inteligência como medida da inteligência universal. Qual é o nosso teor, o nosso percentual de intelectualidade, de intelecção, de conhecimento, em razão do intelecto universal que é Deus? Porque Deus não é inteligente, ele é a inteligência. Tudo nele está em perfeição. Então, a inteligência, né, universal. Então, nós temos condições de dizer e tomar isso como feito absoluto nosso, sermos seres autônomos na realização dessas curas, não é? Ou seja, julgando-se, né, aptos a tudo compreender. É um ser inepto, né? É um ser inconsequente. Dentro da nossa condição, desse plano tão inferior que nós vivemos, nós acharmos que somos seres absolutos na compreensão universal, por termos um poder que a ele encara de forma errada, achando que é extraordinário, e não é. É um fenômeno que é explicado muito bem pela doutrina espírita, e exige correspondência nos modos, né, e nos atos de agir diante deles, não é? Então, é fazer o bem sem ostentação, sem buscar méritos pessoais, não é? Essa ostentação, esse protagonismo, né? Essa necessidade de reputação pessoal, não é? Porque aí é muito interessante essa colocação que Kardec traz no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Ninguém está dispensado de orar por si mesmo, porque estamos preparados diuturnamente, de forma constante, estamos equilibrados a nível mental, a nível de pensamento, de equilíbrio, de sensatez, de prudência. Estamos o tempo todo preparados para realizar esses feitos de forma satisfatória e correta. Nós não precisamos. Quantas vezes Jesus se retirou para orar, para elevar o seu pensamento ao Pai, para que suas energias estivessem cada vez mais sustentabilidade. E ele sempre foi pleno de energia, não é? Porque ele é um com o Pai, não é? Então prossegue Emmanuel, olha, ainda aqui o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação.
não é? Ainda aqui. Então, o que nós podemos entender disso? Nós não devemos, como Paulo diz, de forma alguma, desprezar a divina moral do Cristo, porque ela é que rege a pedagogia, os ensinos que estão relatados nas biografias relatadas pelos evangelistas, né, no Evangelho, na Boa Nova, que é o Cristo. Ali estão o norte, a bússola da conduta que o homem deve seguir, principalmente esses que têm essa mediunidade, essa faculdade de forma ativa. Então, o princípio que deve reger isso, o princípio ético, o modelo é o Cristo Jesus, né? Porque ainda, né, há multidões, não só aí o próprio necessitado que vai até esse médium curador ou de outras formas, não é? Ainda há uma multidão, ainda há multidões, né, buscando somente soluções imediatas para a busca do corpo. E Jesus e os espíritos realmente superiores e aqueles que correspondem aos espíritos superiores aqui, eles sabem muito bem que a cura envolve também e principalmente o equilíbrio do espírito, o corpo perispiritual e o espírito. É o espírito que vai dar vai consolidar uma forma mais duradoura desse sofrimento físico, de uma dor física. Agora é o equilíbrio psíquico, emocional. Nós não sabemos quais são as características daquele necessitado que vem nos procurar. Então o estudo nos vai dar uma compreensão de como tentar fazer algo auxiliar, né, aquela ação de misericórdia, de confortar aquele necessitado como um todo. Esse é o grande objetivo. É reerguer o homem não só no sentido físico, mas também no sentido mental, no sentido espiritual, no sentimento melhor que o homem pode adquirir a partir daquilo ali, e também iniciar um processo de transformação, não é? Porque o magnetismo de Jesus, né, ele reintegrava o homem como um todo, inclusive como um cidadão na sociedade, não é? Ele equilibrava o homem como um todo, porque o seu magnetismo serenava o que é mais característico no homem, não só naquela época e principalmente hoje, né, as ansiedades. Quais são os anseios da humanidade? Quais são as prioridades da humanidade para que ela possa estabelecer e ter um equilíbrio, maior sensatez e prudência nas suas ações? É tanta coisa que tem nos levado a nos desequilibrar que nós não sabemos nem o que é que realmente está prevalendo, está de prevalência, não é? Nos nossos pensamentos. Às vezes estamos perdidos, não é? Em nós mesmos, né? Então Jesus, ele curava, ele reerguia aquele espírito, né, como um todo, mas ele exteriorizava a sua energia de forma sublimada, extremamente potencializada. Então nós estamos preparados para ativarmos e sublimarmos essas potencialidades em nós, como Cristo, como a espiritualidade superior, como os verdadeiros médios que usam dos seus dispositivos magnéticos, não é, dessa energia fluídica, né, para estabelecer essas curas, né? Ou seja, é uma necessidade de nos esvaziarmos do melhor que nós temos energeticamente, doar para aquele necessitado. Então há uma necessidade de abnegação, de despojamento daquilo que nós temos de melhor em benefício do nosso semelhante. Então prossegue Emmanuel: ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes bastava tocar-lhe as vestiduras, para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam o apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei, sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. Não é?
magnífico, não é? O que Emmanuel coloca para nós aqui. Então, essas suas vestes, como nós falamos no simbolismo do povo hebreu, do povo judeu, não é? Eram condutoras de quê? De bioenergia. A sua energia imantava o seu corpo e aquilo, e o que lhe revestia o seu corpo, não é? Então, e essas bioenergias de cura e restauração da pessoa como um todo. Sem nenhuma preocupação de se tornar impuro, porque a caridade, a misericórdia, em nenhum momento vai tornar um homem puro, como eram os literalistas da lei, que tocar como aquela mulher que chegou a tremer de medo de revelar, mas ela revelou: Senhor, foi eu que te toquei, porque ela estava impura no período menstrual, não é? E o que ele fala? Tua fé te curou. E ele não se tornou impuro, porque ninguém se torna impuro na prática do bem, na prática da caridade e do amor, não é? Então, ele, além de curar, o que ele, quando se faz isso, ele potencializa-se mais. A sua energia torna-se mais forte, mais sublimada, não é? Ele não necessitava, como nós, os seres encarnados, e nós queremos reputação, protagonismos, não é? Para que alimente a nossa vaidade, e ele não necessitava, não é? De um intermediário, de um ser do plano espiritual, para que viesse junto com ele realizar esses feitos. Como diz Emmanuel, ele era o médium de Deus. Não é? E nós precisamos desse aporte, a não ser nos fenômenos anímicos. Mas isso são médiuns especiais, com potencialidades bem determinadas, mas que não os dispensam de agir de forma idônea e correta nesse processo, né? Então, é uma ação, né, e um movimento fluídico não provocado por Jesus, não é? Então, ou seja, a sua irradiação era o suficiente. Ele não precisava provocar, invocar, suscitar a presença de alguém. Era a sua própria presença, emanava essa energia, porque ele curava vários à sua volta. Só de absorver, a energia dele emanava e perpassava aqueles corpos físicos e os aspectos mentais, e as pessoas se reequilibravam e se estruturavam, somente de estarem em sua presença, não é? Então, essa irradiação dele, porque a fé, né, é uma força de atração. E se ele, quando ele disse eu sou um com o Pai, imagine a relação de confiança do Cristo para com Deus. Então imagine, não é, a potencialidade das suas energias curativas, de doação, que era uma doação plena. Porque ele abria mão e abriu mão plenamente de si para todos nós. Não é? Essa força de atração extremamente sublimada, potencializada, né? A mais forte, né? Aquela que... E outra, o que mais estruturava a energia de Jesus? O seu amor por nós. A força do seu amor pelo próximo, pelo semelhante. Porque ele amava a Deus, o próximo e a si mesmo na mesma medida. Nós não atingimos essa potencialidade ainda, não é? Então, era o suficiente, né? Então, essa mediunidade, não é? A do Cristo se caracterizava por quê? Por um espírito de fraternalização, o espírito fraternal, não é? De irmanização de todos os feitos. É assim que nós devemos agir. Ele não é o nosso irmão primogênito? Então ele agia com dedicação a trazer e a nos incutir esses mecanismos, essas formas, de acordo com os princípios de Deus, respeitando sempre a vontade do Pai. Ela que vai agir em nós, através das suas dádivas e dos seus dons, que Ele nos concede, não é? Então, o seu amor, por que isso? Como que nós o concebemos na doutrina espírita? Não é? Isso é belíssimo, né? Emmanuel nos diz no livro Consolador, não é?
ele é o diretor angélico, não é? O diretor angélico do orbe, né? Em seu coração não desdenhou a permanência direta entre os seus tutelados. Em nenhum momento ele se sentiu diminuído por receber a missão de vir, de nos conduzir, de nos guiar antes mesmo de que o mundo existisse. Ele já estava lá, nós os desprezamos, e ele também não se sentiu em nenhum momento, né? Ele desdenhou a condição de encarnar, de vir no mundo material, conviver conosco, passar pelas dificuldades, passar pelos obstáculos, passar pela nossa desfaçatez, pelas humilhações que nós, seres humanos, o impusemos, e, finalmente, a cruz, não é? Então, ele continua nos tutelando, né? Os seus tutelados, que somos o quê? Se nós reconhecermos a nossa condição, a nossa miserabilidade é moral e é da nossa ainda ignorância, no sentido de desconhecermos ainda os princípios e as leis que regem o universo e que nós devemos segui-las, que não exige nada de extraordinário de nós. Existe uma conduta coerente, um sentimento adequado pelo nosso semelhante, humildade, perseverança, compreensão, entendimento, não é? Então, para sermos, né, para entendermos quando fala cumprirmos a lei e seguirmos esses parâmetros quando fala do Cristo, né, para sermos espiritualmente, se nós temos e vamos ter que seguir esse caminho, para sermos espiritualmente, né, um espírito bem-aventurado, nós precisamos edificar intimamente com o quê? Para realizarmos esses feitos, se tivermos esse dom, essas faculdades, não é? Que nós queremos, as queremos para termos poder. Mas que tal termos poder sobre nós mesmos? Se fizermos isso, nós não vamos ensejar ter poder sobre o nosso semelhante. Que Cristo em nenhum momento ele demonstrou isso, né? Então, espiritualmente, intimamente, né? Com amor. E qual o padrão do amor? O padrão é o crístico, não é? Então, a humildade e a abnegação do Cristo. A humildade, a simplicidade e o desejo firme e determinado de nos doar. Porque aquele que não tem o espírito de doação não vai realizar, não vai obter êxito, né, dentro dessas faculdades, né, que nos são doadas pelo Pai. Prossegue Emmanuel. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais. Olha, não é? Estudar de forma intelectiva, se dedicar, buscar conhecimento, se estruturar intelectualmente, mas se conectar com o Pai para absorver as energias espirituais necessárias para que ele possa realizar, então, esses feitos. Olha, recordando-se, porém, né, de que antes do nosso permanece o bem dos outros. Então, se eu reconhecer, primeiro, que na realização dessa cura que eu estou empreendendo esforços, eu tendo ciência das minhas possibilidades intelectivas e de energias, o objetivo meu é para servir ao outro. Esse é o objetivo maior, não é? Para servir o bem dos outros, e que esse bem distribuído no caminho da vida, hoje ou amanhã, não é? Hoje ou amanhã, tem que ser da mesma forma, não é? Por nós, no caminho da vida, é a voz que falará, por nós a Deus e aos homens. Olha, hoje e amanhã. Então, naquilo que nós tocamos ao semelhante ao outro, quando realizamos aquilo ali realmente de forma correta, com dedicação, com abnegação, nós só não, indiretamente, nós falamos ao outro através daquilo que nós vamos realizar nele, mas também estamos falando a Deus e ao Cristo. Porque eles estão recebendo, através da nossa ação correta, a mensagem de que correspondemos àquilo que nos foi concedido, não é? Então, a humildade sincera, né, na determinação de servir.
Essa é a estrutura, essa é a base, essa é o alicerce, né? Porque a todo momento que nós estamos trabalhando, nós estamos aprendendo. Aprendendo a trabalhar. E aprendendo e trabalhando exige uma conduta que seja correspondente, não é? Então, e nós aprendemos algumas características e silenciar, calar-se diante desses feitos. Não precisa ser anunciado aos quatro ventos, não precisa. O próprio ato, Jesus curava e dizia, ide e não conteis a ninguém. Eles iam lá e falavam, entendeu? Mas não precisa, não é necessário. Não precisa fazer essa proclamação no alto dos edifícios para que o mundo venha saber. Às vezes essas faculdades, elas são limitadas para que nós possamos realizar isso dentro de um espaço delimitado. Será que temos as energias suficientes para exigirmos também demais de nós? Podemos nos desfalecer quando estivermos realizando esses feitos, não é? Então, amparando, aí é que é uma questão. Esse amparo e essa realização, ela deve ser feita, os amigos, aqueles que são nossos afetos, mas e com os adversários? E se nós estivermos ali mediunizados, concentrados no centro, no lugar preparado, adequado para aquilo, e aparecer um adversário, vai negar o atendimento a ele? Vamos dissimular, vamos tirar aquela vontade sincera dentro de nós e vamos atendê-lo, não é? De forma enganosa? Vamos tentar, pela via do pensamento, piorar as condições dele? Então tem que ser atendido da mesma forma. A misericórdia não escolhe quem vem. Então temos que estar preparados para isso, porque todos precisam de ajuda, inclusive também aquele que está realizando esses feitos, não é? Amigos e adversários, não é? Então o médium, ele tem que estar sempre em sintonia plena, para que, se esses fatos acontecerem, ele não entrar em contradição. Opa, esse aí eu não gosto dele. Não, ele tem que estar preparado, se estruturado no amor divino, no amor do Cristo, e realizar isso com a mesma boa vontade, com a mesma alegria, com a mesma característica, não é? Então a bondade, né, e a afabilidade, né, aquela maneira gentil, cordata de tratar o nosso semelhante, né, são os atributos essenciais, olha, dos espíritos depurados, dos espíritos que já estão estruturados num padrão de aperfeiçoamento satisfatório. Imagine dos espíritos puros, né? E dos cristos, né? Isso nós vamos ver lá no livro dos médiuns. Aí é só procurar a parte lá que tem os fenômenos de cura, que aí vai não só a forma como isso é feito, ou também o procedimento necessário que o médium deve realizar, né? E lá no livro dos médiuns, olha que interessante que é colocado. A verdadeira pedra de toque para se verificar é a pureza inalterável dos sentimentos morais. Não é? É a idoneidade absoluta do propósito e do objetivo de eu estar ali ou daquele médium estar ali realizando aqueles feitos. Ele tem que estar imunizado contra o orgulho, contra o egoísmo ou de objetivos escusos, impróprios, que venham alimentar os seus interesses pessoais, não é? Então exige, como nós falamos, amigos e adversários, não é? Exige o mesmo olhar compassivo, né, sobre todas as misérias humanas, independente de quem seja, de quem vier, né? Pedir, rogar através dessa faculdade, né, que é um benefício que nos é concedido por Deus. Não podemos ser seletistas de forma alguma, não é? Então, o Espiritismo, para encerrarmos então, deixarmos duas reflexões. O Espiritismo, todas essas duas colocações que eu estou trazendo, está na Revista Espírita de 1865. O Espiritismo prova a cura dos males físicos, mas, sobretudo, as moléstias morais. Essa que é o problema. As moléstias morais, praticamente em síntese, são aquelas que causam as misérias corporais, físicas, mentais e psíquicas, não é? Então, as moléstias morais.
eis sua missão providencial. Então, se eu não tiver uma correspondência dentro desses princípios, sendo médium ou não, a tendência é o fracasso na encarnação. Por isso, estudar, trabalhar e ter uma conduta adequada, não é? Então, os espíritas, cristãos, devem pensar muito na iluminação de si mesmos, não de ser iluminado pelos outros, pela admiração, pela pseudo-reputação. Temos que ser iluminados por nós mesmos, antes de qualquer prurido, no intuito de converter os outros. Não é? De iluminar os outros através de nossa luz. Se estivermos realmente, Cristo não converteu ninguém. Ele não mandou ninguém converter a religião nenhuma. Ele trouxe um processo de transformação, uma metodologia do amor, para que o homem seguisse ela. Ela está relatada pelos evangelistas e está relatada pelos seus exemplos, por suas palavras. Esse é o religar, é a religião do Cristo. É nos transformarmos pela via do amor e amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Meus amigos, muito obrigado por mais esse novo encontro. Desejo a vocês, como sempre, um ótimo final de dia e que esse restante de semana seja com muita saúde, com muita paz, com muita harmonia em seus lares, com seus familiares e para toda a humanidade. Que possa ocorrer, que possa haver mais paz, não é? Nos corações humanos, mais aceitação dos princípios do bem, não é? E da fraternidade. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado.